Jesus Cristo, a todos os nossos amados e queridos irmãos. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus, um momento de examinação das Escrituras. Vamos para a segunda parte do vídeo, combatendo o bom combate. Neste momento, iremos examinar a questão de o que estamos combatendo. Porque Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que tipo de combate é esse que Paulo se refere na sua segunda carta a seu filho na fé, Timóteo? Ao dizer esta frase, Paulo não apenas está descrevendo sua condição no momento, mas está deixando um lema cristão para a posteridade. Esse é sem dúvida o grande ideal cristão, ou seja, que os discípulos de Cristo tenham forte consciência do chamado que receberam e vivam uma vida de verdadeiro combate por perseverar consigo aquilo em que crê e proclama essa fé. O que significa combater o bom combate? Na verdade, essa não foi a primeira vez que Paulo usou a metáfora do combate para expressar o que é viver a vida cristã. Em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 11 e versículo 12, Paulo diz algo muito parecido. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a consciência, a constância e a mansidão. Combater o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Os mesmos termos usados para enfatizar a ideia de luta, de embate árduo, mesmo chegando às raias da agonia. Neste primeiro texto de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo convoca Timóteo a combater o bom combate da fé. O que significa, nesse contexto específico, resistir ao materialismo, à avareza e às deturpações que levam à conclusão errônea de que a piedade é fonte de lucro. Combater o bom combate significa também seguir com firmeza as virtudes distintamente cristãs: justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. E ainda viver intensamente o ministério recebido pelo Senhor, como ele disse lá no versículo de número 14. Na segunda carta de 2 Timóteo 4, versículo 7, Paulo, já antevendo o fim de sua jornada, diz que ele mesmo combateu o bom combate, o que nesse contexto se traduz no compromisso de pregar o Evangelho mesmo que custe sua própria vida. O que certamente pode ser verificado em todo o curso da vida do apóstolo Paulo. Você pode observar isso em 2 Coríntios capítulo 6, versículo do 1 ao 10. Em síntese, combater o combate cristão tem um aspecto negativo. Deixar de fazer, resistir, fugir da cobiça, da avareza, do mundanismo. E um aspecto positivo, que é seguir e praticar as virtudes cristãs e proclamar o Evangelho. Eu vou repetir. Em síntese, o combate cristão tem um aspecto negativo, tem uma aparência negativa.
que é deixar de fazer, de resistir, de fugir da cobiça, da avareza, do mundanismo. Mas ele tem um aspecto positivo, que é seguir e praticar as virtudes cristãs e proclamar o Evangelho. A vida cristã se caracteriza pelo que deixamos de fazer, ou seja, o pecado, adicionado pelo que fazemos em contrapartida, que são as nossas boas obras. Então, o que estamos combatendo? O que você está combatendo? O que Paulo quis dizer quando ele disse combati o bom combate? E nós, na qualidade de líderes, como alguns exercem o ministério da liderança, ou mesmo de um simples discípulo de Cristo, o que estamos combatendo? Devemos sempre lembrar que o combate que Paulo se refere é de Cristo. Se o combate que estamos envolvidos for por nossas buscas e caprichos pessoais, visando o lucro e a fama, ou mesmo estabelecendo nossas instituições como verdadeiros impérios, não estamos combatendo um bom combate. Neste sentido, é triste constatar que boa parte de muitos, especialmente muitos ainda aí que estão na mídia, não está combatendo muitas das vezes nada. Muitos estão só marcando passo e gastando as suas vidas em combates inúteis pelos motivos mais fúteis. Como escreveu A.W. Tozer, o que esse mundo representa para nós? É parque de diversões ou é um campo de batalha? Já escreveu o autor desta frase, A.W. Tozer. Combatendo pela verdade. O combate cristão implica em compromisso com a verdade da palavra de Deus. Então veja que nós devemos combater, este compromisso de combate usando a palavra de Deus. Por isso não lançamos mão de qualquer artifício. Paulo diz que as armas do nosso combate não são as meramente humanas, mas são poderosas em Deus para destruição das fortalezas e anulação do engano. Está lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Não somos abastecidos pela malandragem, nem pelos conchavos de alguns. A verdade nos é suficiente. Colocar a palavra de Deus sobre tudo em nossas vidas é ter vitória constante e vitória certa. Devemos também estar combatendo pelas armas da justiça. Combater pelas armas da justiça é declarar oposição à impiedade a qualquer custo, seja nos combates interiores em que lutamos com nossa própria natureza, seja na proclamação ao mundo de que somos de Cristo. Assim, não fomos em hipótese alguma chamados à neutralidade. Você não foi chamado para viver a neutralidade. Combater pelas armas da justiça é estar disposto até mesmo a sofrer como um bom soldado de Cristo Jesus. É ter como objetivo satisfazer aquele que nos arregimentou ou nos alistou. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 e o versículo de número 4. Combater pelas armas da justiça é colocar-se numa relação de completa dependência de Deus e entregar-se intensamente ao paradoxo da vida cristã. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra
e por desonra, por infame e boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros como os desconhecidos, e entretanto bem conhecido como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos a muitos, nada tenho, mas possuindo tudo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7 ao de número 10. Então esta foi uma palavra falando sobre o que estamos combatendo, o que você tem combatido durante a sua vida cristã, durante a sua vida ministerial. Nós temos que lutar contra as trevas, os espíritos da maldade, repreendendo os espíritos enganadores, pregando a palavra fiel, verdadeira, ensinando as pessoas a cumprir e obedecer a palavra de Deus, falando verdadeiramente como a palavra de Deus é, para combater os espíritos das heresias, ensinando a doutrina de Cristo de forma fiel e verdadeira. Mas para isso é necessário eu e você analisarmos, examinarmos as Escrituras. Devemos combater as enfermidades. Hoje o povo tem sido assolado pelas enfermidades. Ore pelas pessoas, imponha as suas mãos. A Bíblia diz que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vamos combater, amados e queridos irmãos, as injustiças, a falta de fé, a falta de amor, a falta de verdade. Vamos combater as ações, as obras de Satanás, desfazendo as suas obras. Combata o bom combate. Esse combate é árduo. Este combate não é fácil. Este combate não se combate de qualquer maneira. É preciso nós estarmos vestidos das armaduras de Deus. As armaduras não é nossa, mas Efésios capítulo 6 e o versículo 10 diz que as armaduras são de Deus. Busque essas armaduras. Nós estamos aqui no nosso canal, temos um vídeo no nosso canal, você pode procurar na playlist falando sobre a armadura de Deus. É necessário para combater, para estar no campo de batalha, combatendo um bom combate de Cristo, termos as armaduras de Deus em nossas vidas, para podermos guerrear contra as hostes espirituais da maldade. E Paulo, em toda a sua vida, em toda a sua existência, ele combateu este bom combate. Em algum momento da sua vida, ele estava combatendo algo contra o Senhor Jesus Cristo. Jesus aparecendo para ele e disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo, em plena ignorância, estava combatendo contra Cristo. Mas depois que ele se converteu, que ele foi cheio do Espírito Santo, agora ele passa a combater um bom combate, desfazendo as obras das trevas. E depois de muitos anos pregando o Evangelho, evangelizando toda a Ásia, pregando em todo um continente, ganhando almas, fazendo discípulos, fazendo obreiro, curando, libertando, evangelizando, instituindo igrejas, construindo casas de oração. Paulo, sabendo que o seu tempo está próximo, ele disse: olha, Timóteo, combati o bom combate. Você tem combatido o bom combate? Combata um bom combate, assim como o apóstolo Paulo disse: Timóteo, combati o bom combate, acabei a minha carreira. Ele está dizendo que o ministério dele está chegando ao fim, está se findando. Combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, aquilo que Cristo me propôs a executar na sua obra, eu obedeci, eu fiz. Muitas das vezes eu quis ir para a direita, mas Cristo me trouxe para a direita. Muitas das vezes aquilo que eu não queria fazer, era isso que eu fazia.
mas todo dia me entregando na direção do Espírito Santo, onde Ele me guiava e me levava para onde o Evangelho deveria ser pregado. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas uma coisa eu fiz nesse combate: não adianta você combater o bom combate de Cristo e no fim da sua vida você não ter guardado nada, você não ter guardado nada na sua alma, no seu espírito. Paulo disse que ele guardou a fé, porque a fé nos projeta para o futuro, para as promessas de Cristo para o futuro. Ainda que nossos corpos venham a descer à sepultura, mas a nossa alma ela está viva para adorar a Deus. Ele disse que em meio a esse combate, ele acabou a carreira, ele cumpriu o propósito, mas ele guardou a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora o que está me reservado é a coroa da justiça, a qual o justo Senhor não dará somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Então, neste momento de estudo da Palavra de Deus, eu gostaria que você combatesse o bom combate usando as armaduras de Deus, cumprindo o seu propósito, guardando a fé no seu espírito, na sua alma, no seu coração, para que naquele grande dia você receba a coroa da justiça. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo momento de Examinando a Escritura.